Prezados irmãos e irmãs, quero dizer a todos que é motivo de muita alegria, de muito prazer, de muito contentamento, nós estarmos juntos, essa parte de irmãos e das irmãs, para recordar algumas coisas sobre o ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Quero falar a todos que nós não temos tempo, tanto espaço de tempo, porque nós temos hora certa para encerrar. Mas, a respeito da Santa Vó Rosa, o que foi me pedido para mim falar algumas coisas e nós juntos recordarmos, principalmente aqueles que a conheceram, a Santa Vó Rosa. Recordarmos sobre o seu dom. E sobre o dom, também nós podemos recordar alguma coisa sobre o dom do irmão Aldo. Como os irmãos e as irmãs sabem muito bem, a Santa Vó Rosa nasceu aqui, próximo ao Largo do Maranhão, aqui no Tatuapé, porque o pai dela era dono de todas essas terras. Tinha chácara, tinha muita fartura. Então a Santa Vó Rosa, desde pequena, de criança, ela já nasceu, porque, irmãos, vamos meditar bem. Duas santas poderosíssimas, Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa. Todas duas nasceram, todos os dons de Deus. A Virgem Maria para guardar aquela fé viva e aquela esperança que um dia o Pai enviaria o seu Filho, Jesus. Ela estudava na sinagoga, nas igrejas, junto com os religiosos daquele tempo, e ela tinha arraigado na profundidade da sua alma aquela promessa. Aquilo, irmãos e irmãs, já foi um dom dado por Deus. A Virgem Maria nasceu exatamente, também predestinada para ser a mãe do Filho de Deus, Jesus, dotada de todas as virtudes preciosas, o maior exemplo de mãe, a Virgem Maria. A Santa Vó Rosa nasceu assim também. Aqui no bairro do Tatuapé, como falei antes, e os irmãos sabem, no ano de 1894, 1894, Deus, com o seu divino Espírito, Espírito da Santíssima Trindade, houve por bem tomar as medidas e que nascesse uma menina predestinada para ser o consolador da promessa de Jesus, que seu filho Jesus tinha prometido ao final do seu ministério aqui na terra com seus santos apóstolos. Nasceu a Santa Vó Rosa dotada
também de todas as virtudes divinas, do amor ao próximo, para fazer caridade desde criança, a compaixão, temente a Deus, porque sempre soube guardar na profundidade da sua alma os ensinamentos dos santos profetas, a sua humildade, a sua bondade, o seu amor. Tudo isso fez parte do seu dom. Mas não posso começar desde o início, por causa do nosso tempo. Eu vou dar um pulo para frente assim, na palavra, a respeito da vinda da Santa Avó Rosa no início da igreja. Ela já contava com 60 anos de idade. Aqui no bairro do Tatuapé, como já foi falado e os irmãos sabem, no ano de 1953, iniciou um movimento religioso e o bispo, pastor Eurico, naquela época, começou a frequentar as reuniões junto com a nossa irmã Odete, a sua esposa. Pastor Sidraque, o primo do bispo, primo carnal. O bispo já nasceu com dom também, os irmãos e as irmãs sabem. Dom de doutrinar. Ali foi um plano de Deus. A irmã Odete do mesmo modo. A mensagem do bispo penetrava na profundidade da alma de quem ouvia. Era isso mesmo ou não era, irmãs? Quantos e quantos ouvintes, pela primeira vez que assistia a palavra do bispo, já decidia, eu vou seguir. Um dom. A irmã Odete também. Irmãos, eu falando em dom, devo lembrar a todos, como falou o pastor Manuel aqui, o segundo, a respeito do ministério de obreiro, muito bem, do ministério de corista. O dom de corista também é um dom dado por Deus, de cantar, de tocar. Nem todo mundo tem o dom de aprender a tocar instrumento. Mas tem o dom de cantar. Outros têm o dom também para fazer até versos, hinos. É um dom dado por Deus. Entendeu, irmãos? Mas, na pessoa gloriosa da Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, foi um dom muito além. Como falou o nosso pastor que fez a reunião de quinta-feira, Deus tem os seus planos. E Ele vai fazendo as coisas e vai encaixando. Então a Santa Avó Rosa, um dom especial em tudo. No ano de 1954, ela foi convidada pelo bispo para assistir uma reunião na tenda, conversando os dois, porque o bispo até ajudou ela
em algum serviço que ela estava fazendo, carregando umas sacolas assim. E o bispo era muito bom também. Ele ajudou, ela aceitou, convidou ela para ir assistir uma reunião na tenda e ela foi. A primeira reunião da Santa Vó Rosa na tenda, 31 de julho de 1954, a primeira reunião. Tanto que o primeiro estatuto, o primeiro, tem esse número, uma orientação de Jesus. Porque Jesus falou para ela, eu quero, porque você já veio com o estatuto da igreja, você já veio com a igreja para nascer dela. E a Santa Vó Rosa, chegando em casa, como sabem, ajoelhou à noite, assistiu à reunião e percebeu pelo seu dom. Ela percebeu a sinceridade do bispo, a sua mensagem profunda, e da irmã Odete também. E ela disse, quando chegou em casa, ajoelhou, encostado na sua cama, e disse, meu Jesus, de hoje em diante, prometo servir o Senhor nessa igreja. Jesus apareceu a primeira vez em sonho, depois pessoalmente, falando com ela, e ordenou, junto com o bispo, o pastor Eurico e a missionária Odete, ora os três juntos, que eu vou lhe usar para lhe orientar como que organiza a igreja. Porque essa igreja vai ser uma homenagem aos santos apóstolos. Jesus falou para ela, a minha igreja vai ser uma homenagem aos santos apóstolos, pelos seus sacrifícios, pela sua luta, pela sua vida, que deram por ele Jesus e pelo Pai. Foi fácil para ela? Não foi. Porque ela foi tirando os maus costumes. Porque naquele tempo, tinha os pregadores, tinha pessoas muito sinceras, pastor muito sincero, mas tinha pregadores que só pensavam em dinheiro, pastores, e nem acreditavam nos santos de Deus, na Virgem Maria Santíssima e nos santos apóstolos, e não pregavam o nome deles. Mas a avó foi enfrentando toda a luta e pondo as coisas em dificuldades, pondo as coisas na realidade, eu digo melhor, enfrentando toda a dificuldade e pondo as coisas em rumo certo. Naquele tempo tinha a imposição das mãos, que colocava a mão na cabeça da pessoa, orava para curar os enfermos, tinha pessoas fingidas, que dizia que estava com espírito maus, e queria falar em outras línguas. Mas a Santa Vó Rosa ficava encostada no pastor Eurico, bispo. Quando a pessoa vinha na fila dele, ela de longe já percebia se aquela pessoa estava mesmo, porque naquele tempo acontecia isso, irmãos. Depois foi acabado tudo isso. Quando ela deixou o corpo, foi acabado tudo isso. O bispo avisou, e é pura verdade.
O bispo disse: irmãos, não entra mais espírito mau nas nossas reuniões. Porque as nossas reuniões é completa dos santos e anjos da glória de Deus. E daquele tempo, quando ela deixou o corpo, não aconteceu mais. Mas ela percebia, eu vinha falando antes, percebia, a pessoa vinha na fila e se mexendo toda e tal, e de longe ela já falava: para com isso, a senhora não tem nada, o senhor não tem nada, para com isso aí, vamos ver. Porque o fingimento não é de Deus, a Santa Borrosa falava. O fingimento não é de Deus. E ela percebia, ela via, não precisava estar perto. O dom dela de discernir as coisas. E percebia. E quando a pessoa reconhecia, ela dava até uma bala, porque a Santa Rosa, um dom de convencer a pessoa, ela nasceu assim, para convencer a pessoa. Mas também, quando a pessoa resistia, uma senhora, às vezes por causa da roupa, qualquer coisa assim, resistia, não tem nada a ver com isso, ou que estava com alguma coisa assim, ela usava a autoridade que Jesus deu para ela. Autoridade. E convencia as pessoas. E quando a pessoa não queria obedecer o que ela falava, ela chamava uma diaconisa. Tem irmãs aí daquele tempo, diaconisa. Vai no banheiro, pega um balde de água lá, vamos ver. Vamos ver se ela vai parar de estar pulando aí ou não vai. Ai, não, já está tudo bem, já. Não, e tal, entendeu, irmãos? Mas ela fazia isso na última hora. Na última hora. Quando surgiu a disciplina da roupa, que vinha as irmãs a ver com roupa um pouco curta, ela aconselhava: encomprida a roupa, para Jesus te ajudar mais. Tinha irmãs que resolvia na hora. Ah, vó, mas tem barra aqui, vai no banheiro. Não, eu vou desmanchar os pontos, aqui mesmo. E ela, às vezes, ainda ajudava. Tem irmãos, olha, o que eu estou falando e o que eu anuncio a respeito da Santa Borrosa é com a máxima convicção. Da Santa Borrosa e do irmão Aldo. Tem muitos irmãos e irmãs aí que a conheceram. Mas eu estou incluído nesse meio. Porque eu ia 3 vezes por semana na casa dela. Levar fruta para nós comer depois das reuniões. E ficava lá de 2 horas da tarde, 2h30, até às 5, 6 horas. E eu sou das testemunhas vivas do poder extraordinário da Santa Borrosa. Porque ouvi com meu ouvido, contemplei com meus olhos as palavras que saíam da boca dela. Então, o que eu falo de púlpito é a puríssima verdade, com todo conhecimento. Entendeu, irmãos? Então, quando a irmã obedecia, ela falava: olha, arruma sua roupa direitinho. Não, eu resolvia naquela hora. Daqui a pouco, eu podia esperar. Ela colocava a mão no bolso, ela usava paletó assim, casaco, colocava a mão no bolso, tirava a bala, 2, 3, 4, 5 balas já dava. Batia no ombro: Deus que te ajude. Deus que te proteja. Entendeu, irmãos? Era assim com os humildes, com as pessoas boas. Ela só usava a autoridade quando a pessoa queria ser alguma coisa. Mas a avó
ela percebia as coisas, o dom dela era assim. Eu vou falar um fato para os irmãos e as irmãs que nós presenciamos. Tem irmãos daquele tempo que é testemunha disto. Aí na rua Tuiuti. O bispo estava pregando. Entrou um cidadão de terno, um terno preto. Cidadão de terno. Sentou nos bancos da frente, perto do púlpito, bem perto do púlpito. E a avó estava na secretaria. De repente a avó saiu de lá. E bateu no ombro dele. E disse: o senhor está com a arma aí, não é? Aquela paciência, aquela calma, aquela voz tão gostosa. O senhor está com a arma aí, não é? É, estou sim. Então o senhor me dá, porque o senhor está na igreja. Aqui é uma casa de Deus. É uma casa de oração. O senhor me dá, eu guardo na secretaria. Quando terminar a reunião, eu lhe devolvo. Mas a avó convenceu o homem na hora. O homem pegou. Irmãos, mas a sabedoria da avó é imensa. Para a igreja não ver, não perceber que ela estava pegando a arma daquele senhor, sabe o que a avó fez? Pegou um guardanapo lá e trouxe o guardanapo. Quando o homem deu a arma para ela aqui, ela cobriu com o guardanapo, para a igreja não perceber. Quando chegou na secretaria, tirou todas as balas. Estava até na agulha, tinha bala, cheio. O tambor do revólver estava cheio. Tirou todas as balas, guardou o revólver e pôs as balas no bolso. E ficou andando, porque ela andava mesmo. Ela percebia as coisas de longe. Ninguém enganou a Santa Borrosa naquele corpo, ninguém. Aí ela chamou os obreiros assim, passava assim, ó, ia falando com os obreiros, a gente ficava em pé assim, falava: olha, quando terminar a reunião, vocês não saem. Vocês ficam aí, deixa o povo sair, porque eu só vou devolver a arma dele quando o povo sair, que tiver menos gente na igreja. Sabedoria muito grande. Aí terminou a reunião, o pessoal foi saindo, os obreiros ficaram ali. O homem ficou sentado esperando o revólver dele, é lógico. Aí, quando a igreja estava bem vazia, a avó veio de lá para cá com o revólver e deu para ele. Olha sua arma aqui. Pegou as balas, olha as balas aqui. Guarda. Vem mais vezes na nossa igreja, bateu no ombro dele. Vem mais vezes. Mas quando o senhor vir, não precisa trazer arma. Porque aqui é uma casa de Deus, de oração, uma casa de santos e anjos. Não precisa vir armado. Aí aquele homem ficou assim e disse: por que a senhora sabe que eu estava com a arma aqui? Ela disse: porque Jesus me mostrou. Ela estava na secretaria, irmãos, saiu direto, depressa. Ela tinha de tomar uma medida assim, ela saía depressa. Aí aquele homem falou, agradeceu a ela. Disse: olha, muito obrigado, senhora. Muito obrigado, eu vou voltar mais vezes. Muito obrigado, porque eu vim mandado. Eu vim mandado para assistir a reunião e dar um tiro no bispo. Viu, irmãos? Quanto a Santa Borrosa defendeu. E hoje continua defendendo muito mais, que nossa igreja hoje é outra, ao lado do irmão Aldo. Então, irmãos e irmãs, qual é a nossa obrigação, o nosso dever? É seguir exatamente
o que nos foi ensinado por Jesus através da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. A doutrina, a disciplina. Não podemos ficar preocupados com isso, aquilo e aquilo outro. Mas a nossa fé deve ser viva. Viva diante de Deus. Viva diante de Jesus, da Virgem Maria Santíssima. Viva diante do irmão Aldo, porque eles têm santos e anjos suficientes para nos ajudar, nos abençoar e nos proteger. Falando na obediência, na confiança e seguir os ensinamentos, que sai escrito no boletim, mensagem do irmão Aldo, eu vou mostrar mais um fato. Os irmãos, que aconteceu, para os irmãos verem que a Santa Vó Rosa, o dom de discernir as coisas, o dom perfeitíssimo com ela. Ela aconselhava assim, ó, a mocidade, os casais, os jovens. Faz uns 15 dias mais ou menos, saiu a semana passada, saiu um boletim nesse assunto. O que saiu ali é ensinamento dela, de Jesus através dela. A boa convivência entre casal, filhos, orientando os filhos. É ensinamento da Santa Vó Rosa. Porque a Santa Vó Rosa, ela se preocupava tanto com a nossa vida. Quando via lá, bem atrás, que estava preocupado com alguma coisa, algum problema, na secretaria ela já percebia, já ia direto. Uma certa vez um irmão comprou um carro aqui em Osasco para frequentar às quinta-feiras, na Rua do Tuiuti. Comprou um Fusca. E foi tirar a carta e não conseguiu. Tinha de preencher uma ficha lá e ele não conseguia. Foi 3 vezes. No domingo, ele veio aqui na Matriz, na Rua do Tuiuti, e lá tinha umas colunas de madeira assim, porque era de talgo assim, a galeria, que ficava o couro em cima. Mas tinha aquelas colunas de madeira. E ele ficou lá, com a cabeça baixa, pensando, acho que eu tenho de vender meu carro. Meu Jesus, acho que eu tenho de vender o carro, e agora? Eu não tiro minha carta. Irmãos, a avó saiu da secretaria e passou assim pelos outros, assim, foi direto nele. Por que você está triste? Porque ela não gostava de ver ninguém triste e preocupado, não. Ela era muito alegre no meio do povo, muito mesmo. Tinha hora que fazia a gente sorrir e tudo, e brincava aquelas brincadeiras sadias. Colocava nós para brincar junto com as irmãs, de esconde aqui, esconde ali. E quando alguém fazia alguma coisa de maldade, algum rapaz fazia alguma coisa de maldade, ela percebia, mesmo virada as costas, ela percebia o dom dela. E ela ia lá com a varinha, ó, tocava a varinha e dizia: vocês têm de ser os verdadeiros irmãos, uns com os outros, tanto faz seus irmãos como as irmãs, verdadeiros apostólicos. Mas eu ia falando, o caso daquele rapaz, ele não conseguiu tirar a carta 3 vezes, preencher a ficha. E está triste lá, ó. Encostado na coluna, cabeça baixa, os olhos fechados e triste. A avó saiu depressa aqui, já beirou a parede, foi lá e chegou: por que você está triste? Ele contou para ela: olha, vó, eu comprei um carro para vir nas quinta-feiras com minha família, aqui na Matriz, mas eu não consigo tirar a carta.
Já fui 3 vezes. Mas eles me deram mais uma vez de oportunidade. Mais uma vez. Que dia você vai lá? Ela perguntou. Eu vou amanhã, segunda-feira. A avó deu um tapa na testa dele. Ele bateu a cabeça naquela coluna que estava encostado lá e coçou. Vai tirar a tua carta. Não deu outra, irmãs. Segunda-feira ele foi no autoescola. Em 12 pessoas. Ele foi o primeiro a levantar. Aí a moça chamou ele e disse: o que aconteceu? O senhor fica aí, os outros saem, o senhor fica aí. A gente precisa falar: olha, já passou do horário. O que aconteceu? Deixa eu ver essa ficha. Quando olhou, vem buscar sua carta depois da manhã, está tudo certo. Entendeu, irmão? O irmão, quando chegou, mostrou a carta para a avó, carta de motorista, habilitação, mostrou e até beijou, chorando. A senhora me deu, vó, a senhora me deu. Chorando, irmãos. A senhora me deu essa carta. Irmãos, o dom da Santa Avó Rosa foi e é sem limite, como o dom do irmão Aldo. Ela aconselhava até os casais. Quantos pastores naquele tempo, às vezes rapaz estava namorando com a moça, e a avó chamava: não casa não, hein? Não casa com essa daí não. Vê se pega aquela. Entendeu? Não vai casar com... Quantas moças? A avó chamava e dizia: ó, não casa com esse rapaz aí não, viu? Não casa não. Uma vez o rapaz sentado, conversando com a moça assim, sentado no meio dos bancos assim, enganando a moça. E a avó ia passando assim, aí falou para ele, disse: você tem documento? Ele disse: tenho sim, deixa eu ver. Pegou a carteira de trabalho lá. Pegou a carteira, mostrou para ela, ela só deu uma olhada e devolveu. Você está desempregado. E faz tempo, hein? Por que você está pensando em casar? Vai estudar. Vai arrumar sua profissão. Porque o certo é que cada um tem a sua casa. Para não ficar pesando para os pais. Ou pelo menos salário suficiente. Irmãos, é a palavra dela. Entendeu? Palavra dela. Mas ela chamou o pastor. E disse: não casa com essa moça. Não casa, você vai se dar mal. Mas o pastor não obedeceu a orientação da Santa Avó Rosa. Aí a Santa Avó Rosa chamou a moça e disse: me diz uma coisa, por que na igreja você é uma pessoa e lá no seu trabalho você é outra? Você se pinta, você veste roupa curta, fora da disciplina, lá no trabalho, na rua onde anda. Por que você faz isso e quer casar com um pastor? Não faça isso, aconselhou ela, mas ela não obedeceu. E nem o pastor confiou tanto na palavra dela. Casou. Casou. Irmãos, não demorou muito, irmãos e irmãs, não demorou muito. Jesus mandou: tira a credencial dele. Não é mais pastor, não é mais nada, nem apostólico. O jeito que vive. A avó chorou, viu, irmãs? A avó chorou. A avó gostava tanto daquele pastor, era da casa dela. A avó chorou, porque
pela vontade dela, os obreiros, coriços, regentes, o nosso povo ia crescendo, multiplicando. Nada de diminuir. Então, pediu a credencial dele, ele não quis dar. A avó disse, você vai dar sim, porque é propriedade da igreja. E usou a autoridade dela. Sabe o que ele fez? Ele foi na delegacia. A delegacia não era lá onde é hoje, não. Era aqui na César Garcia. Foi na delegacia e deu parte dela. Que ela era uma mulher valente, que ela tomava até a arma dos homens. Por isso que eu contei, falei na arma. A avó não tomava assim, a avó pedia. Para o bem da pessoa, para o bem da igreja. Mulher valente, tomava as armas dos homens e obrigava todo mundo a chamar ela de vó. E o delegado registrou a queixa. Intimou a avó. Minha santa avó bendita, que coisa. Então o bispo falou, vó, quando viu, vó, a senhora quer? Porque o bispo estudou direitos. Só que ele não seguiu a carreira na faculdade de direito para ser advogado. Ele estudava lá, mas pensando na Bíblia, o assunto dele era formar uma igreja com os ensinamentos dos santos apóstolos. Então nada da faculdade de direitos entrava na mente. Era formar a igreja. Então, o bispo disse, vó, a senhora, vó, quer que eu vou em lugar da senhora em sua defesa? Ela olhou para o bispo, sorriu e disse, não, bispo, eu que quero ir. Eu quero olhar para a cara dele. Eu quero ver bem o que ele vai falar lá. Então chegou a hora de ir à delegacia obedecer a intimação, a avó foi. Foi o bispo, foi o irmão Aldo, foi alguns pastores, e eu também estava junto, eu gostava de acompanhar, entendeu, irmãos? Estava junto. Quando chegou na delegacia, o delegado só deixou entrar ela e ele, só os dois lá. Como é que é? Essa é a senhora que você veio aqui da parte dela e falou, como é que ela é mesmo? Ela é muito valente, ela toma a arma dos homens, obriga todo mundo, chama ela de vó, e falou o que queria. A vó está quieta, olhando para ele. Pois o delegado olhou para a avó e disse, a senhora, dona Rosa, tem direito de falar alguma coisa em sua defesa. A senhora tem direito, dona Rosa, de falar alguma coisa em sua defesa. Irmãos, foi 2 palavras. A avó convenceu o delegado. A avó disse, eu não desarmo homem nenhum assim. Com autoridade, ela tinha autoridade quando precisava. Eu não desarmo homens assim, como ele falou. Quando chega na igreja armado, eu peço a arma para guardar na secretaria, porque o senhor sabe muito bem, falou com o delegado, a igreja é um templo de Deus, é casa de oração. Não precisa ter arma. Quando termina a reunião, eu devolvo. Eu não obrigo ninguém a me chamar de vó. E nem mandei ninguém me chamar de vó. Eles todos me chamam de vó, me tratam de vó, porque eu amo todos e trato todo mundo bem. Então, vó, o senhor sabe muito bem, é mãe 2 vezes. É o respeito que a igreja tem para comigo. Santa Rosa, entendeu, irmão? Na hora certa que ela falou que mesmo em cima.
Aí, sabe o que o delegado falou? Olhou para aquele rapaz e disse: você não tem vergonha de vir aqui denunciar de uma senhora dessa? Você merecia ficar aí preso e apanhar muito. Pega tuas coisas e vai embora. E o dia que você voltar aqui falando alguma coisa dela, você vai ficar preso e vai apanhar muito, viu? Com água fria você vai apanhar. Ele pegou as coisas dele e foi saindo. E o delegado olhou para Santa Rosa e ficou olhando assim e disse: e a senhora, Dona Rosa, me permita que eu chamo a senhora de vó também. Aí ela disse: nem só me chamar de vó, mas ir na minha igreja, porque a avó não perdia a oportunidade, mas ir na minha igreja, porque o senhor lida com gente também, o senhor sabe muito bem, lidar com o povo não é fácil, a situação é difícil. E o delegado agradeceu a ela e reconheceu toda a razão nela. Mas eu contei esse fato para os irmãos ver, é uma parte do dom da Santa Rosa. É Espírito da verdade que convence as pessoas. É Espírito da verdade que convence as pessoas da verdade, na verdade, esclarecendo o erro, esclarecendo o que não deve. Porque a mentira tem um dizer muito certo, tem a perna curta. Às vezes ela sai correndo e vai lá na frente, mas a verdade vai encostando. Isso é que é, entendeu, irmãos? Por isso que ela ensinou os apostólicos a ser verdadeiros, justos, honestos, misericordiosos, respeitar o direito dos outros. Mas chegou o tempo de tanta luta, que no ano de 1970, como sabem, 16 anos, que ensinava a igreja, que orientava, 16 anos na frente, porque tudo vinha de Jesus através dela, usando aquele dom. Ela viu que já com o corpo cansado e também, porque é lógico, né, irmãos, 76 anos. E também ela viu que em espírito ela poderia fazer muito mais pela igreja. Devido às lutas, porque naquele tempo, irmãos, 68, 69, foi muita luta para a avó, muita luta mesmo, muita. Ela chegava a chorar: meu Jesus, tende misericórdia. Então chegou o final, entendeu? Da existência do seu corpo. Jesus orientou: começa vendo entre o povo e os obreiros, pastores, diácono, presbítero, diaconisa, corista, regente, entre o povo todos. Vai vendo quem pode lhe substituir, porque ela começou a pedir a Deus e a Jesus para levar ela. E foi sondado, não foi uma vez, duas, três ou um dia só, muitos e muitos dias. Sondado nos corações, na mente, no dom das pessoas, quem pudesse ficar em lugar dela. E só indicava o irmão Aldo, aquele que nasceu na casa dela, aquele que ela pegou nos seus braços e a criou e a educou. O irmão Aldo. Quando aproximava, não sei quantos meses, isso aí eu não sei quantos meses assim, ou dias,
dela deixar o seu corpo, ela chamou o irmão Aldo. Era apenas motorista da igreja. Tem um caminhão azul ali, ó. O irmão Aldo dirigiu muito esse caminhão, era do pastor Alci. O pastor tem parece 97 anos, pastor Alci. Está em casa de repouso. Tem um caminhão ali, o pastor vendeu para a igreja. O irmão Aldo dirigiu muito, fazendo mudança das congregações. Então a avó chamou o irmão Aldo. Aldo, você me promete me servir, Aldo? Ele falou, prometo, vó, sim. Mas ele não sabia o que era, porque ela não falou o que era, não. Prometo, vó. Então, Aldo, você promete me servir, Aldo? Prometo, vó. Na terceira vez, já falei, vó, que prometo a senhora. Irmãos, foi naquela hora. Santa Rosa jogou um beijo para ele. E através daquele beijo passou os dons dela. Ele já nasceu com dom. Nós não temos tempo, mas se eu for contar assunto do irmão Aldo, nós vamos longe. Os irmãos têm experiência. Não precisa de tanto isso. Mas pode ver. Os dons dela passou para ele através do beijo. Na terceira vez que ele prometeu. Um lá, outro cá. Ela jogou. E os dons foi para ele. Logo no início, nós já observamos o dom do irmão Aldo, e que o irmão Aldo não estava só. Porque na segunda noite que estava sendo velada, o corpo da Santa Rosa aqui na rua do Iuti, eu vou dizer aos irmãos, eu sou sincero, nós ajuntamos uns 20 obreiros, e eu estava no meio, eu era uns... Meu Deus, a gente ficar sem avó, que situação, o que nós vamos fazer? Vamos orar para Jesus ressuscitar a avó. Jesus ressuscitou a avó, Jesus ressuscitou Lázaro, com 4 dias de morto. Eu firmo bem essa palavra. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Então a nossa fé era essa. Jesus vai ressuscitar a nossa avó. Vai nos dar a nossa avó de volta. O irmão Aldo estava descansando na segunda noite, dentro de um carro desse pastor Alci, que vendeu o caminhão aí, carro amarelo, Aero Willis amarelo. Ele estava lá descansando um pouco, quando a avó apareceu junto com a Virgem Maria. Aldo, primeira vez. Aldo, avisa a Dona Odete que esses obreiros não é para orar para Jesus me ressuscitar no corpo. Mas o irmão Aldo muito humilde, toda a vida. Ia passando uma diaconisa assim, a Marusca, esposa do Sebastião Borges, muitos conheceram ela, uma diaconisa. Vem aqui, fala com a Dona Odete esse recado que a avó mandou. E pode falar para ela que ela mandou dizer, fala com a Dona Odete que a avó mandou dizer, que o que Deus fez está bem feito. Entendeu, irmãos? Irmãos, isso é uma palavra de impacto para nós todos. O irmão Aldo mandou dizer na segunda noite, o que Deus fez está bem feito. Recado da avó, de levar ela e deixar ele no lugar dela. Daí começou a destacar os dons do irmão Aldo. Começou. Quer ver uma coisa, irmãos e irmãs? Está vendo essa casa que foi demolida aqui atrás? Onde abriu o poço aqui, ó, o poço artesiano. Estão vendo?
Os irmãos conhecem, já foram lá e já viram. Essa casa aí, quando foi construído esse templo aqui, esses prédios, em 1972, o proprietário falou com Alexandre, que era o construtor. Olha, eu quero vender essa casa para você, porque a igreja vai precisar. A igreja, vocês vão precisar, eu quero vender essa casa para vocês. O Alexandre chamou ele e trouxe e falou, olha, não é comigo, é com o Aldo, né? O irmão Aldo aqui, ó. Vê se faz um negócio com ele. Sabe o que o irmão Aldo falou? Olhou para ele e disse, mas não é o que o senhor está pensando não, viu? Não é o que o senhor está pensando não, aquele dele. O senhor está pensando em vender essa casa aí para comprar duas, mas fora aí, ó, muito dinheiro, pensando que a igreja é rica? Não é assim não, não é o que o senhor está pensando não. Aí aquele homem saiu e chamou o Alexandre. E falou com o Alexandre, eu quero fazer negócio com você. Porque aquele homem adivinha, o Aldo adivinha. Meu Deus do céu. O Aldo adivinha os pensamentos da gente. Eu pensei isso mesmo. Vender minha casa aqui e comprar duas em outro lugar. Irmãos, eu mostrei isso para os irmãos ver. O dom é exatamente confirmar o dom do irmão Aldo, mas todos têm muita experiência. Todos. Quer ver quantas vezes os irmãos telefonaram do interior? Irmão Aldo, olha, estou com um problema, preciso fazer uma cirurgia. O senhor acha, eu faço a cirurgia ou não faço? Quantas vezes ele falou? Pode fazer sim. Vou pedir para a avó. Outras vezes já falava, não precisa não. Não é isso mesmo, irmãos? Eu estou mentindo, irmãos? Isso é o dom, foi o dom. O dom do irmão Aldo também, junto com ela. Santos poderosos de Deus está nessa igreja, começaram e formou. Por isso que nenhum de nós devemos ficar duvidosos na nossa fé. Precisamos pôr a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria Santíssima em primeiro lugar na nossa vida. E comentário, uma coisa e outra, desde o início da igreja que teve essas coisas. Entendeu, irmãos? Importa é que ela cumpra a justiça divina, porque ela é justiça mesmo, desde criança. Desde criança, ela é justiça. Mas nós precisamos estar com a nossa fé viva nessa Santa de Deus e no Santo Irmão Aldo, porque ele nasceu também com os dons muito preciosos e para ajudar ela nessa missão. Irmãos e irmãs, nós vamos encerrar por aqui, porque já estamos bem adiantados em horário. Eu quero agradecer, aliás, Santa Avó Rosa, melhor dizendo, a nossa Santa Avó, o nosso Santo Irmão Aldo, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Nós agradecemos de todo o coração. E esses santos de Deus agradecem todos os irmãos e as irmãs que estão aí, que vieram de longe. Tem irmãos aí de muito longe, vieram participar da festa de aniversário do nascimento da igreja e da Santa Avó Rosa. O nosso nascimento, nascemos dela. Somos oferecidos aos santos apóstolos, porque essas palavras é homenagem aos santos apóstolos. Que a Santa Avó Rosa, Jesus e a Virgem Maria nos abençoem, nós todos, e o irmão Aldo.